No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Santander Renda de Aluguéis, o SARI 11, vacância e alavancagem para compra do WT Morumbi. Esse aqui é o relatório, o último relatório publicado, de julho de 2023, e a gente vê alguns dados do fundo, né? Então, o fundo ele tem por objetivo investir em imóveis comerciais, preferencialmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Rendimento mensal por cota anunciado, o último foi de 50 centavos. Tem um patrimônio líquido de 872 milhões, taxa de administração de 1,25% sem performance. Então, o fundo ele está com um desconto do valor patrimonial da ordem de 44%. Então, a gente vê que ele teve, né, uma variação bem grande, uma volatilidade bem grande na cota, né? Se você pegar nos últimos anos aqui, ele saiu de 100, 100 e pouco, para agora, atualmente, uns 50. Né? Então, a gente olha também a distribuição no ano 2022 e 2023, e nos últimos meses aqui a gente viu uma redução, né, do dividendo distribuído. Então a gente olha aqui que tá hoje na ordem de 48, 50 centavos, né, já foi 60 e poucos centavos. Né? Então, alguns anúncios também, né, e a gente vê aqui os anúncios de saída do WT Morumbi, a locatária das unidades 1201B e 1301B, 3.198 metros quadrados, manifestou a intenção de devolução. O fluxo de caixa não deve ser impactado até agosto de 2023, né, mas após isso, 3 centavos por cota de impacto. Aí a vacância vai para 19,6. Esse aqui foi o fato de 21 de março. Em junho, né, outro fato relevante, 3 meses depois, locatária do 1401B e 1501B, 3.000 metros quadrados, manifestou a intenção também de devolução. Até junho de 2024 não deve ser impactado, e a vacância vai para 19,2 da ABL, né? Mas em torno de 6 centavos por cota deve impactar também. Então, 6 centavos com 3 centavos, né? Tem esses dois fatos relevantes aí que deve pressionar aí o valor da cota no mercado secundário. Então, vamos olhar aqui perto do fundo e vamos ver os ativos que eles têm, né? Então, no mês de julho, o fundo distribuiu 50 centavos por cota, e o dividend yield dele está elevado por conta do desconto. Então, ele está com um dividend yield de 10% aqui ao ano. Então, um dividendo muito alto para um FII de lajes, né? Lajes corporativas. Em relação à comercialização dos andares vagos, no Morumbi, estamos em tratativas com 2 inquilinos para prorrogação. Então, já tem coisa vencendo aí, eles estão em tratativas. E 2 inquilinos para expansão de área. Então, eles estão querendo alugar para esses 2 inquilinos, né, uma área a mais. Novos processos, estamos com a negociação avançada em diversas visitas ao imóvel. Então, eles falaram que tem visitas ao imóvel e deve ser convertida aí, né? Porque eles consideram que as procuras nessa região aí, né, em Pinheiros, está aquecida. Então, considerando os últimos fatos relevantes publicados sobre as rescisões antecipadas, foi aqueles 2 que a gente acabou de ver, a atual ocupação do portfólio e o resultado acumulado a 72 por cota, então não existe um resultado acumulado que eles vão poder distribuir, né, amenizando essa questão da vacância. Então eles já deram uma prévia aqui que vai ficar entre 45 e 50 centavos por cota a distribuição. Então, participação de cada ativo. E aqui a gente vê, né, saltando aos olhos, 52,4% da WT Morumbi. E receitas financeiras, outros 29%. Então, essas receitas financeiras aqui, né, ele tem uma parte bem pesada em FII de CRI, né? A gente vai dar uma olhadinha um pouco mais para frente, que segura bem a renda alta, né? E essas 52% aqui, eles já é o WT Morumbi. Então, participação no imóvel, receita, histórico de vacância, né? Então, o fundo aí está com uma ocupação da ordem de 80%, na lojas corporativas, e no galpão logístico, 100%. O galpão não tem, até agora, eles não apresentaram problemas. Uma coisa que é para ficar de olho aqui é esse aqui, ó, vencimento dos contratos de locação. Então, em 2027, tem 60% de vencimento de contrato de locação. Então, é um número bastante expressivo. A gente não sabe exatamente o que é aqui, se é a parte de lajes, né, a parte de galpão, né, mas tem 60% dos contratos vencendo em 2027, que é um número bem preocupante.
revisionar os contratos. Aqui é a estrutura dos ativos, né? Então ele tem os ativos aqui, são o Barueri, Santo André, WBC também aqui, fica lá em São Paulo. E através desse FITM, ele tem o WT Morumbi, ele detém o WT Morumbi, e foi feito um CRI aqui para pagar ele, né? Uma alavancagem, foi feito um empréstimo. Então a gente vê aqui, tem 995 milhões aqui do imóvel, patrimônio líquido de 873 milhões, 307 milhões da alavancagem aqui do CRI para comprar o WT Morumbi. Né? Tá, na DR está bem explicado aqui. Então, a dívida para comprar o WT Morumbi foi em IPCA mais 6, né? O indexador aqui é IPCA mais 6, e ele acaba, na DRE, você acaba vendo, né, como é que ele impacta a receita. Então, tem aqui ó, a receita do ano, né, 55 milhões, as despesas são 16, né, 10 é a despesa com juros do CRI. Então a despesa é alta. Em relação aos custos do fundo mesmo, tem 4.100 com mais 1.400, 5.500. E a gente vê que a receita é 55 milhões. Então 10% mais ou menos de taxa de administração para o fundo de laje está ok, está tranquilo. E aí a gente vê aqui agora os rendimentos por cota. Então ele veio diminuindo ao longo do tempo, é de 65, 64, 63, 60, 59, 50. E o novo pipeline é entre 45 e 50. Né? Então deve diminuir um pouquinho mais, e é por isso que também que o preço da cota caiu no mercado secundário. Né? Então vai diminuindo a distribuição, o preço vai sofrendo. Então a gente vê aqui a rentabilidade do fundo, que ele vinha bem, vinha acima do IFIX ali até novembro de 22, né? Aí ele caiu para baixo aqui, está abaixo do IFIX atualmente, justamente por conta dessa diminuição dos rendimentos, vacância. Então ele tem a liquidez diária na faixa de 1.400.000 aqui, 1.398.000. Base de cotistas subindo, né, do fundo. O número de cotistas está subindo. Portfólio de imóveis, né, tá a localização dos dois imóveis do fundo aí principais. Então aqui é o WT Morumbi, que é um imóvel que tem que ser prestado atenção. Fica na Avenida das Nações Unidas, São Paulo, adquirido aqui em 2020. Valor de avaliação 754 milhões. Ele tem 75% de participação no ativo. Então a área bruta locável aí de 35 mil metros quadrados, uma vacância até então de 12,8%. Né? E aquele WBC lá em cima é o Old Bela Sintra. Então, portfólio de imóveis, aí tem Santo André e Barueri, né, que são esses galpões aqui, a vacância zero. Né? Então, a parte aqui de vacância não tem nenhuma novidade. Ele não colocou a data de vencimento dos contratos, então não tem como a gente saber. Né? E aí aquela parte aqui ó, de FIIs, né, de renda lá que ele recebe, de receita, todos esses fundos aqui, o BTCI, CPTS, Iridium, VGIP, KNHI, KNHY, né, o KNSC, MCCI, todos são FIIs de papel com rendimento bem elevado, então segura um pouco essa questão da distribuição do fundo. A quantidade de cotas do fundo, 9.234. Aqui a gente tem um site, né, se vocês depois derem uma pesquisada, a letra talvez fique pequena aqui, mas ele fala sobre o WT Morumbi. Né? Então, a torre AAA, né, na ala A tem lajes aí de 1.400 a 2.500 metros quadrados, na ala B de 1.300 a 2.300. Então, ele fala aqui que a localização do WT Morumbi oferece acesso direto às Marginal Pinheiros, Roberto Marinho. Então, ele fala bem aqui do ativo em si, né, que é um ativo AAA, aqui, ativo AAA, ou seja, de boa, excelente qualidade aqui. Feito em 2015, um ativo novo, né? E aí tem as áreas por andar, os andares e tudo. Então, esse é o retrato, né, do fundo, do SARI 11. Ele é um FII, né, que tem bons ativos, a gestão ali está conseguindo fazer um portfólio interessante. Ele tem uma concentração muito grande no WT Morumbi e foi feita essa alavancagem que deve diminuir, né, essa questão da renda, por isso que a cota está sofrendo no mercado secundário. A gente não sabe como é que vai ser, né, se o setor de escritórios vai mesmo realmente se recuperar ou não. Essa é uma coisa que a gente tem que esperar. Mas essa é a análise do ativo para agora. Né? Isso aí mais para frente a gente vai saindo novos detalhes, a gente vai atualizando. Tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, né, se inscreve no canal, deixa comentário embaixo aí para a gente discutir o assunto. E também, né, dá uma olhadinha na nossa carteira recomendada, tanto de fundos imobiliários quanto de FIP e de FIINFRA. Então, era isso que a gente tinha para hoje. E até o próximo vídeo.